Olá, o tema de hoje é a teoria do newsmaking. A teoria do newsmaking, ela se opõe à teoria do espelho, defendendo que a imprensa não reflete a realidade, mas ajuda a construir essa realidade. Autores como Mauro Wolff e Nelson Traquina ajudaram a sistematizar essa teoria. E o modelo dela leva em consideração critérios como noticiabilidade, valores notícia, constrangimentos organizacionais, construção da audiência e rotina de produção. Ou seja, embora a notícia não se esgote na sua produção, é com ela que esse modelo está preocupado. Embora a teoria do newsmaking rejeite a teoria do espelho, isso não significa considerar que as notícias sejam ficcionais ou sem correspondência com a realidade. É o que eu já falei para vocês. Mesmo havendo uma contestação à teoria do espelho, não há teoria que afirme que o jornalismo cria informações. Isto não, porque criar informações não é um papel do jornalismo. Então, ficção é um ato que está relacionado à literatura, nunca ao jornalismo. Então, na verdade, o método da teoria do newsmaking enfatiza que as empresas de comunicação ou de informação, empresas de jornalismo, informam e têm referência na realidade, porém também ajudam a construir essa mesma realidade e possuem uma lógica interna de constituição que influencia todo o processo de construção. Ou seja, existe um processo, um procedimento das empresas de jornalismo que podem interferir, sim, na notícia, na realidade, na construção da realidade. A socióloga Gay Tuchman é uma das mais respeitadas pesquisadoras do newsmaking. Ela afirma que para produzir um noticiário, os órgãos de informação cumprem 3 obrigações. Primeira, tornam possível o reconhecimento de um fato desconhecido como acontecimento notável, ou seja, a empresa de comunicação e de informação, os órgãos de informação, permitem que um fato que aconteceu e que a maioria das pessoas desconhece, ela permite que esse fato se torne conhecido, se torne um acontecimento notável, ou seja, de conhecimento geral. Porque se não é noticiado, somente as pessoas que se envolveram com aquele fato têm conhecimento. Número 2, a segunda obrigação. Os órgãos de informação elaboram formas de relatar os acontecimentos que não tenham a pretensão de dar a cada fato ocorrido um tratamento específico ou idiosincrático. A terceira obrigação é que os órgãos de informação organizam temporal e espacialmente o trabalho de modo que os acontecimentos noticiáveis possam afluir e serem trabalhados de uma forma planificada. São os métodos que uma empresa de informação tem para organizar sua equipe e divulgar a informação. Então, o trabalho é organizado de acordo com um tempo e um espaço. Em outras palavras, Tuchman diz que o processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial e tem procedimentos próprios e limites organizacionais. Portanto, embora o jornalista tenha uma participação ativa na construção do noticiário, não há uma autonomia incondicional em sua prática profissional,
mas sim uma submissão a um planejamento produtivo. Ou seja, o jornalista trabalha para uma empresa e a empresa de informação ela tem uma organização, é como se fosse uma indústria. Existe um horário de fechamento de um jornal, de uma revista, um jornal impresso ou um jornal televisivo ou de uma revista, e esse limite de tempo tem que ser respeitado, porque senão não adianta ficar pronto depois de um horário determinado, porque depois não vende. Então existe toda uma rotina também de trabalho, o tempo, o período de trabalho, a carga horária que um jornalista pode cumprir. Apesar de a notícia não ter hora, mas existem turnos, existem grupos que podem render os outros, não é? Então a turma entra de manhã e vai até um determinado horário do dia, a outra turma entra à tarde e vai até uma determinada hora da noite, não é? Então existem turnos também. Esse é um planejamento de produção que acaba submetendo o profissional, não é? Esse planejamento produtivo, essa rotina de indústria, leva à diminuição da pertinência de enfoques conspiratórios, como a tese de que uma notícia é manipulada, por exemplo, não é? Muitas vezes a notícia não é abordada em todos os seus aspectos, não porque a notícia está sendo manipulada, mas porque o processo industrial, a rotina de produção não permite que todos os lados da mesma história sejam abordados. Então, no entender da socióloga Tuchman, uma suposta intenção manipuladora por parte do jornalista seria superada pelas imposições da produção jornalística. As normas ocupacionais teriam maior importância do que as preferências pessoais na seleção e filtragem das notícias. Um exemplo disso é o que vou dizer agora para vocês. Um repórter de TV, ele acaba de chegar à redação com uma reportagem sobre um assunto relacionado ao governo do estado, por exemplo. Porém, só faltam 30 minutos para o jornal entrar no ar e é preciso editar a matéria. Então, naturalmente, a edição vai dar prioridade à entrevista com o governador do estado. E isso não quer dizer que a notícia esteja sendo manipulada a favor do governo. Apenas foram seguidas lógicas internas da produção, da rotina produtiva, como o horário do fechamento, a escolha da figura mais representativa, né, que é o governador, que é a fonte mais representativa, que é um critério de noticiabilidade. Isso acontece na televisão, mas também acontece no impresso. O impresso também tem horário e às vezes não é mais possível encontrar outras fontes. E se você encontra o prefeito da cidade, o governador, uma autoridade, você prefere falar com essa pessoa porque ela tem mais, não é credibilidade, mas ela é mais representatividade, ela representa uma comunidade e dependendo do assunto, ela é uma pessoa que está informada a respeito desse assunto. Mas não significa que outras fontes não pudessem ser ouvidas, porém, pela rotina do trabalho, pelo horário, não é possível mais ouvir. Então, no momento que tem que escolher, é preciso escolher. Então, isso pode interferir na notícia. Então, a rotina do trabalho e não deliberadamente pela pessoa. Essa perspectiva abre espaço para uma interpretação de possíveis manipulações subordinadas ao modelo produtivo e não condicionada ao paradigma intencional. Paradigma é modelo, não é? O que não significa ignorar a existência de fatores extrajornalísticos e pressões externas no momento de noticiar algum fato. Apenas é preciso estar alerta para a possibilidade de uma distorção inconsciente vinculada à rotina de produção
e aos valores compartilhados com os colegas e interiorizados pela cultura profissional. Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas unificadas na produção de notícias, né? E é dessas práticas que se ocupa a teoria do newsmaking. E a Gay Tuchman, ela reconhece que a atividade jornalística é extremamente complexa, apesar de seu objetivo parecer simples, fornecer relatos de acontecimentos significativos e interessantes. E uma das práticas que se ocupa a teoria do newsmaking é a noticiabilidade, que é um conjunto de critérios, operações e instrumentos empregados para escolher entre inúmeros fatos uma quantidade limitada de notícia. Nós já estudamos a noticiabilidade, que é uma das características, né, do jornalismo, que é a noticiabilidade, né? Então, a noticiabilidade ela é negociada por repórteres, editores, diretores e outros personagens ou outros atores do processo produtivo na redação. Nunca o repórter decide sozinho. Ele pega uma pauta, ou ele mesmo se pauta, ou um editor de pauta produz aquela pauta, alguém sugere uma pauta, ele sai para a rua, ele entrevista pessoas, mas quando ele sai, essa pauta já é discutida. Então ele vai ouvir pessoas. Ele também tem uma certa autonomia para procurar fontes, mas alguns também sugerem dentro da própria redação. O chefe de reportagem, o editor, o próprio pauteiro. E depois, quando ele retorna, ele dá um retorno. Ele dá o retorno da matéria para o seu editor imediato, para o seu chefe de reportagem. Às vezes essas denominações mudam conforme a redação. Para diretores da empresa, às vezes o diretor de redação, quem conversa já é o editor que conversa com eles. Enfim, existe uma hierarquia até chegar no editor-chefe. Então, todas essas pessoas participam desse processo de elaboração da notícia. Então, a decisão nunca é solitária, né? Então, a aplicação dessa noticiabilidade vai se basear nos valores da notícia, que são os tais critérios e operações usados para definir quais acontecimentos são significativos e interessantes para serem transformados em notícia. Outra prática que é estudada é a sistematização do trabalho jornalístico, que é estudada pela teoria do newsmaking. A divisão de tarefas é uma das rotinas, como eu já disse, pauteiros, repórteres fotográficos, diagramadores, ilustradores e editores. Todos têm funções específicas, são todos jornalistas, mas têm funções específicas, embora estejam interligadas. Um depende do outro, um precisa do trabalho do outro, mas cada um tem um trabalho específico. E a divisão em editorias também ajuda a organizar o trabalho na redação. E o processo industrial, com hora de fechamento e cartão de ponto, encerra essa trilogia organizacional proposta pela socióloga do newsmaking. Os próprios valores notícia são usados para sistematizar o trabalho. Eles são contextualizados no processo produtivo, adquirem um significado e função e se tornam dados evidentes para os profissionais envolvidos no processo. É o chamado senso comum das redações, ou seja, qualquer jornalista sabe dizer o que é notícia e o que não é, de acordo com esse senso comum. É um olho crítico, um olho clínico que se desenvolve. A pessoa é jornalista, ela bate o olho e ela entende que isso é uma notícia, isso não é notícia. Então, é um conhecimento adquirido com o tempo, com a experiência. Então, para Tuchman, no entanto, a notícia é elaborada de acordo com a lógica estabelecida pelo formato e há sempre uma recontextualização do seu foco durante a edição. E aí ela faz
uma tipificação das matérias da seguinte forma: ela chama de duras as matérias que são factuais, que são perecíveis, ou seja, a notícia. Nós chamamos de hard news também, ou notícia factual, é factual, é aquilo que tem que ser dado hoje, porque senão amanhã está velho, não pode ficar para depois. Então são as matérias duras que ela chama. As matérias leves, nós também chamamos de matérias frias. Ela chama de leves, nas redações nós chamamos de matérias frias. O que são essas matérias leves ou as matérias frias? São aquelas que não perdem a atualidade. Você pode pautar, faz uma matéria de comportamento, por exemplo, e pode soltar, tanto faz ser hoje quanto no final de semana, que ela continua valendo. Uma matéria sobre crianças de férias, os riscos de acidentes. De vez em quando essa matéria é publicada, esse tipo de matéria é publicado, é feito e publicado, porque todo ano tem férias escolares e as crianças sofrem acidentes dentro de casa. E sempre tem pais e mães que antes não eram pais e mães, quando as matérias anteriores foram publicadas. E eles se tornam pais e mães, e aí eles começam a prestar atenção nesse tipo de matéria, porque antes eles não tinham filhos e eles não prestavam atenção. Então, esse tipo de matéria chama matéria fria, e ela chama de matéria leve, e não perde atualidade, né? Tem as matérias que ela chama de súbitas, que são aquelas matérias sem previsão, aconteceu subitamente. Então, por quê? Um fato súbito, né? Então, um incêndio, por exemplo, gera uma matéria súbita, né? Não estava programada, não estava na pauta, mas ela é realizada. As matérias em desenvolvimento, conforme os fatos vão ocorrendo, elas vão sendo feitas. Por exemplo, uma invasão de uma embaixada, porque tem um período, alguém invade a embaixada e tem todos os passos você vai acompanhando. A pandemia do coronavírus, porque nós já estamos há dias com essa situação, então vão acontecendo novos fatos, novas informações, e nós estamos acompanhando como jornalistas e como pessoas cidadãs. E também ela fala das matérias em sequência, que são fatos pré-programados. Por exemplo, as Olimpíadas, a eleição, votação de reformas do governo, já tem uma data prevista para isso. Só que agora, por exemplo, nós temos uma notícia das Olimpíadas, vão fazendo matérias com os atletas, vêm sendo feitas matérias, são fatos pré-programados, só que agora, hoje, houve uma notícia nova de que as Olimpíadas foram adiadas por causa da pandemia. Felipe Pena, que é um jornalista, pesquisador, professor, autor de livros sobre teorias do jornalismo, ele considera que há uma fronteira muito frágil entre cada uma das tipificações da Tuchman e que a classificação transmite uma falsa ideia de mecânica e rigidez na redação. Essas tipificações realmente existem nas redações, mas apenas ajudam as tarefas diárias, ele pondera, né? E elas são imprescindíveis na sistematização do trabalho e no processo industrial. No entanto, elas podem ser alteradas, como de fato podem, mas elas também de fato existem. A teoria do newsmaking tem como base a tese de que o jornalismo ajuda na construção social da realidade. E Felipe Pena, porém, entende que não é possível encarar a rotinização do trabalho, do processo de produção e da cultura jornalística como pontualmente deterministas. Eles não são módulos uniformes e imutáveis. Há espaços de manobras entre jornalistas e eles estão localizados na interação com os agentes sociais. A rede de fontes, a capacidade de negociação e um talento para investigação são trunfos utilizados para demonstrar que o jornalismo, que o processo de produção das notícias é interativo, depende das rotinas profissionais, mas também de iniciativas dos jornalistas e de demandas da sociedade, entre outros fatores. Como de fato, alguns jornalistas
eles têm mais autoridade dentro da redação, mesmo sendo repórteres. Eles já têm mais tempo de experiência, então eles conseguem negociar mais com as suas chefias, com os editores, enfim, depende um pouco desse conhecimento e dessa segurança do profissional, porque um profissional iniciante, que nós chamamos de foca, ele ainda tem muita insegurança para tentar alterar essa rotina proposta pela própria empresa. Mas um jornalismo mais tarimbado, ele faz isso quando ele entende que é necessário. Resumindo, a teoria do newsmaking, ela contesta a teoria do espelho de que o jornalismo reflete a realidade tal qual ela ocorre. A teoria do newsmaking defende que a imprensa não reflete a realidade, mas ajuda a construí-la, em função do seu processo de produção da notícia, da informação, dentro de uma empresa de comunicação. Porém, isso não significa que as notícias sejam ficcionais, sejam inventadas, manipuladas ou sem correspondência com a realidade. Como eu já disse, isso não. Fake news não é jornalismo e nem são os jornalistas que fazem fake news. O que a teoria do newsmaking diz, em síntese, é que o processo industrial interfere, sim, na cobertura dos fatos, no processo de produção da notícia.